Olá, este é o Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública, onde a gente parte da produção científica para conversar sobre as ideias, os caminhos e os debates que atravessam a saúde coletiva. Eu sou a Mariana Dolce e no episódio de hoje a conversa é sobre desigualdades e iniquidades em saúde. Um tema central para a saúde pública brasileira que ajuda a entender como a ciência dialoga com a realidade social e com as decisões que moldam a vida das pessoas. Para essa conversa, eu recebo dois convidados com trajetórias sólidas na epidemiologia e na saúde coletiva e que também têm uma relação direta com a própria Revista de Saúde Pública. Então, vou apresentar os nossos convidados. Recebo o professor Aloísio Barros, professor titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas e docente do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPEL. É isso? É isso. O Aloísio tem formação em medicina, estatística e epidemiologia, atua há muitos anos em pesquisas sobre equidade em saúde, epidemiologia ao longo do ciclo de vida e avaliação de políticas públicas. Já foi editor científico da Revista de Saúde Pública. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Na verdade, um privilégio estar aqui comemorando junto com vocês os 60 anos da revista. O privilégio é nosso. Recebo também a professora Janaína Calo Costa, professora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Janaína é epidemiologista com formação pela Universidade Federal de Pelotas, desenvolve pesquisas em temas ligados a iniquidades em saúde, saúde materna e infantil e determinantes sociais da saúde e integra atualmente o corpo editorial da Revista de Saúde Pública. Obrigada, Janaína. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Bom, então vamos começar a nossa conversa aqui. Então, antes da gente entrar nos temas propriamente ditos, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais aberta. E aí é para os dois. A vida acadêmica costuma ocupar muito espaço, de tempo, de atenção e também emocionalmente. Sabemos bem disso, não é? Mas ninguém é só pesquisador ou pesquisadora. Quem são vocês fora do trabalho? O que costumam fazer parte da vida de vocês quando o dia não gira em torno de pesquisa, aula ou parecer? Começar com a Janaína. Bom, de fato, a vida acadêmica ocupa bastante tempo e espaço, né, na nossa existência. Mas eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que tenta aproveitar o espaço fora da universidade também, consumindo muita arte, música, outras manifestações de expressão corporal. Então eu danço, faço bastante atividade física, então tento equilibrar também o corpo e a cabeça. E tem uma história que eu conheço, sua, que quando você prestou o concurso, você não estava no Brasil. Não estava. Conta essa história pra gente. Foi quase que uma sorte também eu ter conseguido fazer o concurso aqui da faculdade, porque eu me formei lá em Pelotas, né, fiz mestrado e doutorado lá e me mudei para os Estados Unidos para fazer pós-doutorado, então eu já estava lá como pesquisadora há um tempo, quando o concurso foi aberto. E aí eu tive uma coincidência, uma viagem de trabalho que eu vim para o Brasil. E aí eu consegui ficar mais umas semanas para poder fazer o processo seletivo. Então, me ajudou a estar aqui no momento certo. Era sua, né, essa vaga, né? Tava te esperando. Trabalhei para isso. Tava te esperando. E aí, então, quando você passou no concurso, você não estava no Brasil, você não morava no Brasil. Aí você precisou mudar para o Brasil para... Sim. Tive que voltar, né? Eu sou de São Paulo, então eu fiz todo esse movimento de retorno para casa e para a faculdade, que é onde eu me formei também. Mas foi bom, eu consegui transitar um pouquinho pelo mundo antes de voltar para casa. É uma jovem docente ainda. Sim, né? sim. Com uma carreira enorme ainda pela frente. E o professor Aloísio, quem é fora da academia? Pois é. Não, é que realmente, essa vida acadêmica consome muito da gente, né? Tempo, energia, e agora, né, responsável como diretor lá do Centro de Equidade em Saúde Pelotas, a gente acaba tendo, quer dizer, responsabilidade dobrada, né, do ponto de vista não só da parte científica, mas da parte gerencial, e isso é uma coisa que consome muito. A gente acaba gastando muito tempo, muita energia atrás de projetos, de financiamento e tal. E na hora de relaxar, eu curto no dia a dia muito assim essa coisa de cozinhar. Eu gosto de cozinhar.
me relaxa e é um momento assim que para de pensar em trabalho, nas preocupações e tal, e vou brincar na cozinha e tal. Então, para mim é uma coisa assim mais do dia a dia que eu gosto de fazer, com a vantagem colateral de a gente estar comendo uma comida feita em casa, mais saudável, né? A Jana é nutricionista, é partidária do movimento anti-ultraprocessado. Sim. Então essa é uma das coisas assim que eu gosto muito de fazer, me relaxa e é uma coisa super boa. Gosto muito de música clássica, e então essa é outra coisa assim que... Aí é aquela coisa, é uma coisa que depende assim, da gente estar mais, já um pouco mais tranquilo, relaxado para conseguir, né, focar, entrar na música. Mas hoje tem a Filarmônica de Berlim, né, eles têm um canal, um aplicativo que tem acho que mais de 800 concertos que eles foram acumulando no repositório deles e que hoje a gente consegue, né, com uma internet de qualidade, assistir o vídeo, a música e tal, é fantástico. E viajar, né, que é uma coisa super boa que a gente tenta... Eu sempre tento, né, nas viagens de trabalho, juntar alguma coisinha de lazer, né, de conhecer um pouco mais o lugar que a gente vai, rodar e tal. E às vezes também só lazer, né, porque a gente também precisa achar a hora de... Então é isso, eu acho que são umas coisas que para mim, né, fazem parte dessa quebra do momento de trabalho. Né? Eu tenho comentado que, pelo menos para mim, eu tenho uma dificuldade enorme de tirar férias, porque eu acho que a gente precisava tirar férias do celular junto, né? Porque o momento que você tá com o telefone, as demandas chegam por e-mail, chegam, né, por rede social, por aplicativos. E aí é difícil, porque a gente tem que ter um pouco esse discernimento, agora eu não vou fazer isso, mas a gente fica ansioso, né? Então eu pelo menos tento, quando vou fazer atividade física, não levar o celular, porque eu falo, em uma hora eu não vou resolver nada, eu não vou salvar o mundo em uma hora, então tudo bem, né? É claro que a gente sempre fica de olho de quem é a ligação, de quem é a mensagem, mas essa é uma dificuldade, né? Mas, Mariana, eu acho assim, essa é uma coisa, né, super importante, eu acho, do ponto de vista de a gente conseguir se desligar do trabalho. Eu tenho uma disciplina de WhatsApp, para mim, é coisa pessoal. Eu limito muito essa coisa do trabalho via WhatsApp. Porque interrompe a qualquer momento e tal, e é uma coisa que não é legal. E outro que o WhatsApp não tem muita memória, né? Aquilo se perde muito rápido. Então, às vezes a gente começa a trabalhar com gente que gosta de WhatsApp, não sei o que, fala, comigo não. Você pega e manda isso por e-mail. Exato. E eu vou ler o e-mail na hora que eu puder e te respondo, e isso fica registrado. E quando eu viajo de férias, eu deixo lá um recadinho. Estou viajando, quando voltar, leio os e-mails. Não precisem de mim. E eu deixo lá um e-mail, que é o abarros.urgent. E falar, se tiver alguma coisa muito urgente... Mas muito mesmo. Você manda um e-mail para esse endereço, porque daí ele vai aparecer no celular. Porque o meu e-mail de trabalho não me notifica no celular. Entendi. Você faz a mesma coisa? Ainda não. Então, precisamos aprender com a professora Luísa. Mas eu não trabalho por WhatsApp, Também é uma decisão, um princípio quase. Mas uma coisa que eu acho interessante de falar, assim, conectando com a pergunta inicial que tu fez, do quanto o nosso trabalho ocupa a vida, e a gente abre muito mão dos momentos de descanso, né? Então, além de ser militante partidária do conscientização sobre o consumo alimentar, os ultraprocessados, eu também defendo muito o direito ao descanso, que parece uma coisa que a gente abre mão em sacrifício, não, sacrifício em nome do trabalho, em nome da produtividade, em nome dos resultados. Então, esse é um movimento que eu faço parte de reivindicar os momentos de descanso aos finais de semana, à noite, quando não é um horário, né, de trabalho mesmo, de compromisso. Sim. Que isso também garante que a gente seja mais produtivo e consiga, né,
fazer um equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. E é o descansar sem sentir culpa por isso. Exato. Né? Que também é isso. A gente sente culpa por estar descansando, porque eu podia estar fazendo, né? Não é fácil, não é fácil. Mas olha só, já descobrimos coisas sobre os nossos convidados. Um cozinheiro e uma dançarina, né? Adorei. Muito bem. Então, e por que eu fiz essa pergunta, né? Porque quando o objeto de pesquisa, e no caso de vocês, são desigualdades, né? E é um assunto tão profundo, a fronteira entre trabalho e vida pessoal fica menos clara, porque a gente acaba vendo isso o tempo inteiro. Como que vocês lidam com essa tensão entre se sensibilizar diante dessas desigualdades e, ao mesmo tempo, não se deixar paralisar ou se dessensibilizar? Professor. Eu acho que esse é um desafio, eu acho que de quase todo o trabalho que tem a ver com saúde, né? A gente vê isso muito claramente na medicina em geral, né? Essa coisa que frequentemente a gente vê, né? Profissionais que tratam o paciente, né? Como simplesmente um problema a ser resolvido ali, não como uma pessoa, né? Eu acho que na nossa área do estudo, quer dizer, não só das desigualdades, né, mas da saúde como um todo, da situação de saúde, a gente tem uma abordagem lá no Centro de Equidade muito assim, de olhar para a situação global da saúde, principalmente entre os países de renda baixa e média. Então, assim, a gente, claro, trabalha muito com dado de inquérito, coisa assim, quer dizer, não é tanto um contato mais direto, mais pessoal. Mas eu acho que essa questão de a gente, tratar isso só como um número é super importante. E eu acho que parte dessa tentativa de fazer com que isso, né, esses estudos que a gente produz, não fiquem só no papel, é justamente esse trabalho todo que a gente tem tido com essa iniciativa Countdown to 2030, que a gente participa desde 2009, e que tem hoje um trabalho que é super interessante com um conjunto de países da África subsaariana em que a gente tem constantemente um processo de interação com representantes desses países. Uma vez por ano a gente faz uma oficina e junta lá 200 pessoas para fazer uma atualização de análise de dados, de avaliação de situação, de definição de prioridades. Então, tentando justamente fazer com que, né, todo esse trabalho de análise, de avaliação, de monitoramento, se transforme em ação. E a gente consiga, não só no sentido assim, de passar informação, mas esse trabalho tem um aspecto muito forte de formação de recursos humanos nos países. De maneira em que, trabalhando com a gente, o pessoal se familiariza com os dados, com as técnicas, com as análises e tal, e vai, no seu país, produzir a informação, os relatórios, as coisas que precisam dentro das prioridades de cada país, né? Então, eu acho que essa é uma parte bem importante. A gente, no centro, agora, está trabalhando mais, nos últimos 2, 3 anos, com coisas brasileiras. A gente tinha um foco muito global e agora resolvemos que era muito importante a gente começar a botar assim, um pouco da nossa energia no Brasil. E com isso a gente vem fazendo contatos mais próximos com o Ministério da Saúde, com secretarias estaduais e tal, no sentido, mesma lógica, de interagir e fazer com que esse conhecimento que a gente gera, né, possa realmente chegar na ponta de quem toma decisões, de quem, enfim, está lá criando políticas, planejando, porque é para isso, né, que essa informação serve, não é para ficar colecionando publicação e citação, né, que a gente precisa disso para aparecer do ponto de vista de currículo, mas não é esse o objetivo final da história. E, né, juntando aquela ideia das viagens e tudo, com essa colaboração, eu tenho viajado bastante para a África, né? E, então, assim, é sempre um momento também, né, de chegar nos lugares, nas cidades e tal, e ver a realidade daqueles números que a gente fica estudando lá dos inquéritos nacionais, né?
E andar pela rua e ver as pessoas e ver como é que é a realidade dessas pessoas no seu lugar, né? Que é uma coisa que é muito impactante, muito interessante. E a gente vê, né, a grande variedade, especialmente na África, né? É comum as pessoas dizerem, né, a África do Sul é outro nível, é o lado desenvolvido da África subsaariana. E a gente vê isso, né? Tem, quer dizer, um outro nível. Eu tive já 2, 3 vezes em Dakar, no Senegal, e você andando pelo centro de Dakar e tudo, quer dizer, o nível do que a gente vê de pobreza, de falta de estrutura e tudo, é impressionante. E nesse contraste, né? Daí a gente, na verdade, vai lá e fica num hotel desses 5 estrelas, que são os hotéis que recebem os estrangeiros e que o pessoal faz, né? As oficinas, as conferências e tal. E aquela desigualdade brutal, que a gente, de uma certa forma, tem no Brasil também, mas lá é maior. Entendi. E aí? Eu concordo muito com o que a Luísa falou, dessas experiências que nos ajudam a ter dimensão do que o nosso trabalho representa, né? E de essas populações que a gente, às vezes, estuda tão profundamente, mas não conhece a realidade mais de perto. E, assim, a gente trabalha, além das medidas de desigualdade, com indicadores que são muito duros, né? Eu passei anos estudando mortalidade de criança, a gente trabalha com violência por parceiro íntimo. Então, são indicadores que carregam em si histórias muito tristes, né? E a gente está analisando, e muitas vezes, para conseguir fazer esse trabalho de uma maneira muito fria. E quando essa realidade vira um número, vira uma medida, a gente perde essa dimensão, né? Então, acho que tem que ter um esforço contínuo para não perder essa relação mesmo de sensibilidade. E eu acho que esse esforço ele vem de diversas frentes, assim. Eu fiquei pensando em 2 exemplos. Um que é uma frase que o César Victor sempre fala, que é diretor também, né, do Centro de Equidade, que a formação dos epidemiologistas exige que eles tenham os pés sujos, né? Ou seja, que conheçam o território, que vão a campo. E isso tem mudado muito, porque a gente tem cada vez mais acesso a dados que estão disponíveis online, de forma digital. A gente tem menos recursos para fazer coleta de dados primários. Então, a gente acaba usando, né, dados que já estão coletados e perde essa noção, essa dimensão. Então, isso é algo que a gente tem que conseguir resgatar, mesmo que não vá, de fato, coletar um dado, mas que a gente entenda de onde vem esse dado, tenha mais contato com a comunidade, com a população. E uma outra estratégia que eu pensei, que é algo que eu tento fazer quando eu estou dando aula, né? Eu tenho uma disciplina aqui na faculdade sobre desigualdades em saúde. Então, a gente discute muito método, muita teoria, mas tem um momento que a gente vai para a rua. Assim. Então, a gente faz uma caminhada pelo centro de São Paulo para entender contradições, contrastes, história. Então, não é só, né, o que está no slide que a gente apresenta ou o que está no nosso banco de dados. Então, a gente vai ver um pouco a realidade dura, né, que pelo menos no município de São Paulo é bastante dura. Então, acho que são estratégias que a gente vai tendo e tem que usar para não perder essa sensibilidade e ficar tão distante da realidade. E como que os alunos reagem a esses passeios? Assim, foi incrível a experiência. Principalmente porque é uma disciplina para pós-graduação, então eles acho que chegam com interesse, assim, eu preciso aprender esse método para colocar na minha tese, na minha dissertação, para escrever um artigo, e de repente eu falo assim, não, mas hoje a gente não vai ter aula na faculdade, a gente vai sair, e muitos que não conheciam os lugares que a gente visitou, que não conheciam a história que foi contada para nós nesses espaços. Então, o saldo acho que foi muito positivo, o retorno que eles deram, a avaliação foi muito positiva, e a ideia mesmo que seja um complemento da aula, né? Não um passeio, que não teria nenhum problema se fosse só um passeio, mas tentando criar uma conexão mesmo com toda a reflexão que estava sendo construída sobre desigualdades em saúde como parte da nossa pesquisa acadêmica. Então, eu acredito que fez todo sentido para eles e fez para mim também, espero poder continuar com essas estratégias. Você sabe que os gregos, eles achavam que é assim que se ensinava, né? Eles tinham essa ideia de que você tinha que ensinar fora do ambiente, né? Então, você está aplicando isso nas suas aulas. Muito bom, muito bom. Mas, Mariana, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a Jana levantou um ponto que eu acho que é muito importante, que com o aumento dessa disponibilidade de dado pronto, e a dificuldade de financiamento, a gente tem feito menos trabalhos de campo. E mesmo lá nas Cortes de Pelotas, a gente acabou migrando as entrevistas e as avaliações da casa dos participantes para uma clínica. E eu acho que isso é uma perda grande
para os alunos da pós-graduação de não terem esse contato com aonde as pessoas moram, aonde as pessoas vivem. E a gente tinha muito isso, e era um aprendizado fantástico. Eu participei de vários estudos em que a gente, em Pelotas, em Porto Alegre e tal, e a gente se enfiava nas vilas, nos bairros, nas coisas. E o fato assim, de você ver a realidade das pessoas ali, né, vivo, cores, em 3D, é muito importante. É um aprendizado fantástico que eu acho assim, que hoje a gente tem menos oportunidade e é uma pena. Eu tenho, né, memória viva de várias situações, de casas e lugares que eu visitei, participei, né, coordenando o levantamento de dados e tudo, de situações que a gente não imagina que existam. E então, assim, eu acho que essa vivência é muito importante, que eu acho que a gente precisa se preocupar com isso e tentar minimamente manter e oferecer esse tipo de experiência, né, para os nossos alunos de pós, porque essa coisa de epidemiologista só de escritório é meio complicado. Concordo. Agora, olhando para a trajetória de vocês, em que momento esse tema das desigualdades deixou de ser apenas um recorte, entre outros, e passou a se tornar um eixo central do trabalho? Acho que a Luiz pode começar, que o meu é consequência do consequência do dele. Então ele é o responsável, ele começa. Eu tenho 20 e poucos anos. Foi o primeiro trabalho assim, maior, de foco em equidade que eu participei, numa colaboração do nosso grupo lá de Pelotas com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o financiamento do Banco Mundial, em que a gente submeteu um projeto e tal, tentando olhar essa coisa das desigualdades em saúde e, quer dizer, a mudança nas desigualdades estava aumentando, estava diminuindo e tal. Meu parceiro de pesquisa na OPAS foi o professor Norberto Dax, que tinha sido professor meu na Unicamp, quando eu fiz o mestrado em estatística lá, que infelizmente já falecido, e uma figura fantástica. E nós fizemos um trabalho muito interessante, usando dados já de inquérito e tudo, e olhando aqui no Brasil, quer dizer, foi a primeira vez, na verdade, que a gente fez um trabalho selecionando alguns indicadores de saúde no Brasil e mostrando o enorme progresso que a gente fez do ponto de vista das desigualdades nesse período pós-criação do SUS no Brasil e o Programa Saúde da Família, na época, depois virou uma estratégia e tal. E então ficou um negócio, assim, um trabalho muito legal, muito interessante, até acabou me dando a oportunidade de ir apresentar isso num congresso, acho que foi o primeiro congresso mundial de epidemia que eu participei, na Tailândia. Então, foi o primeiro assim, trabalho maior com foco realmente em desigualdade. A gente acabava fazendo outras coisas que tinham alguns aspectos, né, de desigualdade, mas a partir daí, realmente isso, né, entrou mais no sistema e a gente começou a trabalhar, até que, quando, né, o César participou de um grupo que foi o grupo que fundou essa iniciativa Countdown, e em 2009 o César chegou para mim e falou: olha, a gente está, né, nessa iniciativa precisando de dados que permitam fazer análises de equidade em saúde, né, com maior qualidade, com mais detalhe e tudo. E a gente quer pegar esses inquéritos que já existem por aí, DHS, MICS e tal, mas tem pouco dado estratificado. Então a gente quer reanalisar esses inquéritos. E foi a partir daí que a gente, num grupo pequenininho ainda naquela época, né, começou numa estratégia de montar uma plataforma de análise que permitisse trabalhar com esses inquéritos, mas num volume grande, né? Não é ficar analisando um por um, que demora a vida toda, mas criar uma plataforma de análise que permitisse, né, analisar esses inquéritos
em número maior. E foi aí que começou o nosso Centro Internacional de Equidade em Saúde, que cresceu, passou a receber, né, alunos de mestrado, de doutorado. Hoje temos lá um grupo com quase 20 pessoas, entre os alunos, os pós-docs e tal, e com, né, um reconhecimento internacional grande, com uma projeção grande, uma produção científica que, né, se solidificou e que, na verdade, assim, criou, e é uma coisa bacana isso, né, da ciência, né? A gente criou um estilo de análise de equidade que a gente vê hoje replicado, né? Volta e meia a gente abre uma revista, vê lá uma análise, não sei o quê, e você olha e fala, nossa, isso aqui podia ter sido produzido lá pelo nosso grupo, né? Porque é uma estratégia, um modelo assim que muita gente tem usado. E então, né, é um processo, né? Aí a gente veio com esse grupo que realmente nasceu com esse foco da equidade em saúde, e que eu acho bacana assim, que muitos outros, tem outros observatórios de equidade por aí, não sei o quê, mas que ficam numa coisa muito passiva, eu acho, de juntar dado e ficar lá, né, fazendo uma coisa de só mostrando dados e resultados e tal. E no nosso centro a gente acabou, eu acho assim, evoluindo para uma coisa muito mais dinâmica em termos de formação de gente, de preparação de novos, né, acadêmicos, pesquisadores, com foco nessa coisa da equidade. E essa colaboração internacional nossa que é muito intensa, né, com várias agências, com a OMS, com a Unicef, outras universidades, a gente trabalha bastante com o pessoal da Johns Hopkins. E então, assim, dá uma dinâmica para isso que a gente faz. Agora, né, já faz uns 4, 5 anos a gente vem trabalhando com a Gavi, que é um organismo que trabalha com vacina, né? O nome dele, né? Gavi, Aliança de Vacinas. E a gente vem trabalhando com eles, e agora mais recentemente com um foco muito grande nessa ideia das crianças zero dose, né? Que são crianças que não receberam nenhuma dose de vacina nunca, né? E olhando, identificando onde é que elas estão, quem elas são, né, o que está associado com isso e como é que se pode, né, tentar, se não zerar, mas pelo menos minimizar essas crianças, né? Então, enfim, é um processo aí que a gente está, na verdade, cada vez mais envolvido nessa questão da equidade, que agora nos Estados Unidos virou palavrão, né? E, inclusive, é uma coisa assim, só para, né, fechar essa questão de como essas coisas que para nós às vezes parecem óbvias, que são importantes, centrais do ponto de vista da saúde, né? Essa questão de equidade, já que a saúde é um direito humano, né? Então, todos estão, né, ali, que deveriam ter acesso à saúde e gozar da melhor saúde possível, né? E nos Estados Unidos, essa ideia toda aí da direita e tal, transformou a equidade num palavrão. E agora a gente está participando, eu estou participando do comitê científico do próximo Congresso Mundial de Epidemiologia, e uma das questões que apareceu era essa: tinha gente que queria tirar a equidade da programação, do lema, né, principal do Congresso, porque, pois pode causar problema para alguns acadêmicos americanos. E eu falei, olha, mas isso é um absurdo. A gente não vai ser pautado por uma política americana que é completamente, né, impossível e tal. Mas aí, assim, era uma voz meio isolada e dissonante. Eu falei, ufa, só faltava, né? E eu falei, bom, de repente eu vou ter que me retirar do comitê se tirarem a equidade da história, né? Mas, então, eu acho que isso é interessante no sentido de trazer a perspectiva de que determinadas conquistas não são eternas, né? Quer dizer, elas estão sempre sob risco e a gente precisa estar ativamente defendendo essas ideias. E você é
desse grupo, entrou nesse grupo? Faço parte dessa história aí nos últimos 11 anos, comemorando esse ano. Mas acho que foram 2 caminhos, assim. O primeiro, de trabalhar com a agenda da desigualdade em saúde, não foi muito uma decisão. Acho que isso fez parte da minha vida por outros fatores que tensionaram, né, meu processo de formação no nível mais individual mesmo. Então, eu sempre fui muito envolvida com o movimento social, fiz parte do movimento estudantil. Então, a presença do debate sobre justiça, sobre equidade dentro do SUS, sempre fez parte da minha trajetória e da minha formação. Mas eu queria ser nutricionista clínica, assim, era completamente apaixonada pela clínica, queria trabalhar com oncologia. Mas aí, durante a graduação, eu conheci o programa lá de epidemiologia de Pelotas, queria ser professora de bioestatística, mudei de ideia. E eu me lembro, nem sei se o Luiz lembra disso, que quando ele vinha dar aula para pós-graduação aqui na Faculdade de Saúde Pública, eu na graduação fazia a disciplina dele para me aproximar, para conversar, para aprender e, né, me sentir pronta para, de repente, fazer um mestrado lá em Pelotas. E foi o que aconteceu, né? Eu fui fazer um mestrado lá. E quando eu fui, eu estava fazendo iniciação científica aqui, trabalhava com saúde materno-infantil já. Então foram vários, né, momentos diferentes aí da minha formação. E queria ir lá por isso, tinha um grupo muito sólido, né, muito forte, que trabalhava com essa área. E quando eu fui aprovada no processo seletivo, o professor César Victor me convidou para integrar o Centro de Equidade. Então eu acabei me envolvendo de forma profissional nesse momento, assim, a convite dele. E acho que tudo que eu tinha construído fez sentido ali, né? Foi realmente um espaço que eu consegui aproveitar muito para minha formação como pesquisadora. E tanto que, né, sigo parte da equipe até hoje, assim. Então, foi muito por conta dessa iniciativa deles de construírem, consolidarem o centro lá, que eu tive essa oportunidade de me envolver mais com os projetos, com as pesquisas. E aí virou o centro do meu trabalho hoje, com algumas ramificações, né, trabalhando muito com a questão de gênero, com as iniquidades raciais, para além dos indicadores que a gente já trabalhava, mas trazendo outras contribuições, que aí eu acho que tem a ver com toda essa minha trajetória e com a minha história pessoal mesmo, que não tem como a gente desvincular, né? Claro, claro. Quando a gente fala hoje em desigualdades e iniquidades em saúde no Brasil, do que exatamente estamos falando? Então, vamos traduzir isso para quem está nos assistindo, porque desigualdade é um termo mais conhecido, mas iniquidade não. Uhum. Então, o que vocês consideram mais estrutural e mais difícil de enfrentar nesse cenário? Eles se olham. Pergunta difícil. Pergunta de prova. O que vocês quiserem falar. Tá, acho que eu vou começar uma introdução, assim, respondendo a primeira parte da pergunta, que é o que significa a desigualdade no Brasil. E eu acredito que é o reflexo de um processo histórico, que é a história do Brasil, a história de desigualdade, né? De colonização, de exploração, de escravização. Então, a gente tem uma desigualdade que ela é necessariamente estrutural na nossa sociedade, nas relações de hierarquia e de poder. Então, é muito difícil olhar para o Brasil e não enxergar a desigualdade, né? Infelizmente, os passos que a gente dá para diminuir isso ainda são muito lentos. E o Brasil, né, a gente estava comentando isso durante as aulas, continua sendo um dos países que tem maior desigualdade na distribuição de riqueza, né? Então, a gente se consolida, assim, cada vez mais nesse cenário, por mais que algumas medidas mais pontuais estejam, né, sendo implementadas, mas o problema é muito estrutural mesmo. E, conectando isso com o nosso trabalho, a gente vê isso de uma maneira muito evidente nos nossos indicadores de saúde, né? Então, quando a gente olha, que acho que é esse o esforço que a gente põe no nosso trabalho, que é para ir para além do que está acontecendo com o Brasil, com a grande média nacional, com a grande estimativa, né? Porque a gente tem melhorias em diversos indicadores, a gente tem feito umas análises para ver a contribuição do próprio Sistema Único de Saúde na redução das desigualdades e é super importante, mas a gente ainda precisa de um olhar muito especial para determinados grupos que continuam sendo deixados para trás, que é o que a gente fala, né? O Brasil está avançando em alguns cenários, mas ainda tem parcelas da população que acabam ficando negligenciadas e seguem nesse lugar de marginalização de forma histórica. Então, acho que a desigualdade no Brasil simboliza isso, né? Então, a questão de gênero, como eu falei, que são, né, alguns dos focos do meu trabalho, de gênero, a questão racial, só reforçam mesmo essa ideia de distribuição completamente desigual e injusta de oportunidades e de recursos e que se refletem na condição de vida e sobrevivência da população. Então,
pouco a acrescentar, eu acho. A Jana tem uma perspectiva super boa sobre isso. O que eu acho que é importante quando a gente fala de desigualdades em saúde ou iniquidades em saúde, primeiro é lembrar que a gente não está falando só sobre indicadores do tipo de mortalidade. Quer dizer, não é só, tem um grupo que morre mais, outro que morre menos, a expectativa de vida é maior num grupo, menor no outro, a mortalidade infantil é maior num grupo, menor no outro. A nossa perspectiva de desigualdades e de iniquidades em saúde é muito mais ampla, no sentido, quer dizer, de olhar uma série de outros indicadores de acesso a intervenções preventivas de saúde que são essenciais, né, para todo mundo. E, claro, cada grupo, cada idade tem, né, as suas intervenções, as suas coisas. Quer dizer, as crianças precisam lá das suas vacinas, uma mulher grávida precisa de um cuidado pré-natal, de uma atenção ao parto. Então, a gente olha, né, quer dizer, numa gama de situações de saúde e a questão, né, desses termos de desigualdade e iniquidade está muito ligada a essa questão de justiça que a Jana colocou. Porque se a gente realmente entende saúde como um direito humano, né, que a nossa Constituição diz que, né, é um direito do cidadão e um dever do Estado de, né, oferecer as condições das pessoas terem boa saúde, quer dizer, todo tipo de diferença importante entre grupos, que não seja estritamente uma diferença biológica, né, ela é injusta. Quer dizer, se tem lá um grupo de crianças que não recebe vacina e outro que recebe, quer dizer, isso não é justo, né, e é isso que a gente chama de uma iniquidade, né, e que a gente tenta expor, demonstrar e ajudar, né, quem, né, planeja ou oferece o serviço e tal, a melhorar, minimizar essas iniquidades. Né? E essas situações são muito amplas, né? E a gente fala muito dessa coisa dos determinantes sociais da saúde, que não é uma coisa que no fundo é um pouco menor, no sentido das escolhas pessoais, de que eu faço atividade física ou não, eu como comida saudável ou não. A gente agora há pouco tempo, aliás, saiu faz poucos dias, né, um artigo que nós publicamos na concorrência. Tá perdoado. De saúde pública. E sobre fecundidade entre adolescentes. Né, essa coisa de adolescentes que acabam sendo mães, né, e mostrando que isso, quer dizer, tem desigualdades gigantes dentro do país, em termos regionais, em termos dos subgrupos, né, de cor da pele, de etnia e tal, mas também mostrando, quer dizer, uma coisa que para mim eu achei muito interessante, porque a gente tem um indicador de privação municipal, que dá uma ideia de como os municípios, né, estão, vamos dizer, melhor do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da infraestrutura, de saneamento, de água, enfim, e outros em pior situação. E a associação da fecundidade adolescente com esse indicador de uma privação municipal é muito forte. Então, mostrando que nos municípios com pior estrutura, né, com maior nível de privação, as meninas adolescentes têm uma chance muito maior de acabarem engravidando e de se tornarem mães. Então, assim, essa perspectiva, que é, né, uma lógica importante dentro do estudo das desigualdades e da saúde coletiva em geral, que é essa perspectiva social, que você tem uma série de contextos, né, que são determinantes importantes de uma série de características de saúde, e é uma coisa que a gente briga muito, né, dentro da saúde coletiva, de, quer dizer, não transferir a culpabilidade de uma série de coisas para o indivíduo. Mas é assim porque não faz aquilo. Quer dizer, quando tem, né, uma série de coisas que são muito maiores e que os indivíduos estão expostos ali, né,
e que acabam, quer dizer, direcionando essas escolhas em função de um contexto, né? Quer dizer, as pessoas não são 100% livres para escolher e fazer as coisas, porque você tem todo, né, um contexto social que te empurra para um determinado tipo de estilo de vida. Então, eu acho que essa questão de a gente olhar as desigualdades, né, as iniquidades em saúde, é muito importante nesse sentido e ajuda a entender esses processos. Professora Janaína, pensando no seu papel como pesquisadora e também como editora agora da Revista de Saúde Pública, qual é a responsabilidade das revistas científicas na forma como as desigualdades em saúde são enquadradas, debatidas e tornadas visíveis no espaço público? É muito boa essa pergunta. Muito obrigada. Difícil responder. Assim, as revistas têm um papel central, né, na comunicação científica, na disseminação do conhecimento. Acho que é uma das principais estratégias que a gente tem no campo da ciência para avançar com diálogos entre diferentes pesquisadores, né, entre os nossos pares. E isso faz com que as revistas tenham uma responsabilidade diante daquilo que está sendo publicado e que é muitas vezes questionável, porque a gente sabe que também existem jogos de interesse, né? Principalmente as revistas que são das editoras privadas, que cobram. Enfim, todo um debate sobre o campo editorial também que tem avançado nos últimos anos sobre isso, né? Será que o lucro está acima da qualidade da evidência que está sendo publicada, da qualidade da pesquisa que está sendo feita? Então, a gente tem que ter um compromisso com a ciência acima de tudo, né? Um compromisso coletivo. E é isso que se espera que as revistas e que as editoras tivessem. E pensando especificamente nesse papel que eu comecei a cumprir recentemente como editora científica, eu acho que é de colocar esse compromisso em prática, né? Entender, assim, que a gente quer muito que, por exemplo, os artigos que abordam a questão das desigualdades em saúde sejam publicados, mas que eles sejam publicados com qualidade, com uma robustez metodológica, né? Que sejam feitos, de fato, de uma maneira que vá contribuir para o avanço da ciência e para a melhoria da saúde da população, que, ao final do dia, é a nosso grande objetivo. Então, acho que esse cuidado de discussão mesmo e de firmar esse compromisso de forma coletiva no corpo editorial, de todo mundo estar com uma perspectiva equilibrada e falando a mesma língua e com o mesmo objetivo, é fundamental. E as revistas nacionais, né, a Revista de Saúde Pública cumpre esse papel historicamente. Então, eu acho que isso é bonito de ver, assim, que é possível fazer, né, que é possível consolidar essa preocupação de uma maneira que a gente esteja, de fato, contribuindo e com preocupação mesmo com a qualidade do que está sendo publicado, com a pesquisa que está sendo feita, e ter esse processo de diálogo, que é assim que é feito, né, o processo editorial, assim, de chegar a revista, de chegar o manuscrito, ser avaliado, compartilhar com os pares para revisão, voltar para o editor para aprovar, não aprovar. Então, acho que esse processo de discussão e de amadurecimento das ideias que estão circulando no campo da ciência é de profunda importância, assim. Então, acho que valorizar isso é fundamental. Professora Luísio, a partir da sua experiência com métodos e avaliação de políticas públicas, onde o senhor enxerga hoje os principais gargalos entre a produção de evidências sobre desigualdades e a incorporação desse conhecimento em decisões concretas de política e gestão em saúde? Pois é, esse é um aspecto que é complexo. Eu começaria dizendo que um primeiro entrave gigante é que o tempo da pesquisa é completamente diferente do tempo da gestão. Já tive várias experiências de sentar com gestores, com pessoal de serviço e tal, e começar a discutir avaliação de intervenções, de programas e tal. E aí chega num momento que a gente começa, né, a ter uma ideia do que se pode fazer e tal. Olha, então a gente pode fazer um estudo assim, de tal jeito e tal lá. E aí, bom, então nós vamos ter que, fazer um bom plano, depois nós vamos ter que achar quem é que financia, depois nós vamos botar isso no campo, vamos analisar, olha, daqui, sei lá, um ano ou 2, a gente vai ter resposta. E a pessoa olha para você e fala, não, mas eu preciso saber disso daqui 2 semanas, porque eu vou ter uma reunião com o Ministério, não sei o quê, não me interessa um resultado daqui a 2 anos.
Então, eu acho que esse é um primeiro grande problema dessa falta de sincronia entre aquilo que o gestor precisa de informação e o que a gente consegue, como pesquisador, oferecer de resposta. Então, eu acho assim, a comunicação entre, né, esses dois mundos, ela precisa melhorar muito no sentido de que se possa ter uma previsão a mais longo prazo, de maneira que as perguntas que estão sendo feitas, que possam ser respondidas, né, pela pesquisa científica, né, possam entrar no processo né, da linha de produção, quer dizer, antes, né, desse momento crítico em que eu preciso disso daqui a 1 ou 2 semanas. Né? Então, eu acho que essa comunicação, às vezes, falha. Essa comunicação, muitas vezes, aparece já na hora que a necessidade é premente, e aí fica muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa, né, conversar mais de perto. Né? E, de uma certa forma, eu acho assim que o Ministério da Saúde, em especial o DECIT, tem feito isso de uma maneira muito importante. Quer dizer, o DECIT tomou a iniciativa de começar a fomentar e financiar a pesquisa, né, com foco nas perguntas que vêm do próprio Ministério da Saúde, dos grupos técnicos do Ministério e tudo. Então, fazendo, né, com que essa conversa acabe acontecendo sob, né, pelo menos na parte deles, sob essa coordenação do Ministério da Saúde e do DECIT, no sentido de escolher temas que eles estão vendo que são importantes, que sabem que vai demorar um tempo para responder, para conseguir essa evidência, né, mas colocando isso já, né, em pauta. Então, eu acho que para mim, essa é a questão mais difícil. Outra questão que é um pouco complicada é, muitas vezes, né, a comunicação entre, né, o acadêmico, o pesquisador e o gestor. Porque eu acho que nós temos uma cultura, no nosso centro de equidade, de produzir evidência de uma maneira assim, a mais clara possível, a mais intuitiva possível. Quando eu comecei a trabalhar nessa questão da equidade, era um campo fortemente, não era dominado, mas habitado pelos economistas. E economista, em geral, tem uma cultura de produzir conhecimento para economistas, sem muita preocupação de uma coisa mais fácil de entender, mais, né, intuitiva e tal. Então a gente via aquelas tabelas gigantes de números, de indicadores e tal. Eu olhava aqui e falava, gente, né, como é que alguém lá na ponta da gestão do serviço vai, sabe, entender? E a nossa preocupação no Centro de Equidade sempre foi essa. Até que a gente acabou criando uma série de estratégias, de gráficos, de jeitos de mostrar essas desigualdades, né, de uma maneira que elas ficassem evidentes, visíveis, quer dizer, que não precisa de nenhum treinamento muito específico para reconhecer. Então, eu acho que esse é outro aspecto importante, de você, quer dizer, gerar o conhecimento com a qualidade metodológica que precisa, para você ter uma evidência robusta, né, confiável, de boa qualidade, mas apresentar isso de uma maneira que as pessoas entendam. Né? E, frequentemente, não é só o gestor que precisa entender, porque esse processo de tomada de decisão, muitas vezes, quer dizer, se reveste em escolhas, em programas, em iniciativas que precisam ser entendidas e aceitas pela população. Então, se a população também não entende por que está sendo feito aquilo, né, a coisa não vai para frente. Né? E, muitas vezes, ótimas ideias e ótimos programas acabam falhando porque a população não entende e não adota, não aceita. Né? Então, assim, eu acho que não é uma coisa fácil, mas que tem que ser, né, tem que se fazer um investimento nesse sentido. E, né, nessa sincronização, nessa comunicação. E hoje eu acho que existe, né, especialmente das agências de financiamento, não só no Brasil como no exterior, uma preocupação muito grande de que
os projetos de pesquisa tenham, né, no seu final, uma perspectiva clara de utilidade, de implementação. Quer dizer, para onde quem é que vai ser o usuário, né, dessa informação que está sendo gerada? E eu acho que essa é uma coisa importante. Às vezes eu acho que tem um certo excesso aí, e o pessoal quer financiar só a parte final desse processo e fala assim, mas, né, se a gente não gerar a evidência de qualidade, não tem o que informar lá na ponta. Né? Então, mas esse é um desafio que a gente enfrenta sempre, mas eu acho que a gente precisa continuar investindo, mas eu acho que, como exemplo, principalmente aqui no Brasil, essa iniciativa do DECIT é um exemplo muito bonito desse processo. Quer dizer, de uma indução da pesquisa em temas que são reconhecidos como importantes, né, e de interesse e de utilidade mais imediata para a saúde no Brasil. Uhum. Bom, para fechar, eu queria fazer uma pergunta. Para quem está começando hoje na saúde coletiva, muitas vezes em um cenário de precarização do trabalho e de incertezas, que tipo de pergunta vocês acham que vale a pena continuar fazendo, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando incomoda? Bom, acho que as perguntas que continuam sem resposta precisam continuar sendo perguntadas, né? E para muitas delas, a gente tem avançado e acho que essas precisam continuar sendo investigadas. E é importante pensar e trazendo, né, essa resposta para o olhar mesmo das desigualdades em saúde, que saber que as desigualdades existem não é suficiente para a gente saber o porquê. Então, a gente tem discutido bastante sobre isso e a importância de conectar a discussão que a gente tem dentro da epidemiologia, por exemplo, com as outras áreas da saúde coletiva, porque é um complemento mesmo de raciocínio, de reflexão, de interpretação da realidade que nos instrumentaliza para transformar a realidade, melhorar a saúde da população. Então, eu enxergo que as perguntas que continuam sem resposta precisam continuar sendo investigadas e que as perguntas incômodas precisam ser investigadas, né? Então, às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades, tenta fazer ajustes ali nos projetos de pesquisa para serem melhores aceitos, mas que a gente precisa de um enfrentamento também, né? Porque eu vejo isso muito no campo das relações raciais, que às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre esses assuntos, mas a gente precisa falar sobre isso, precisa continuar demonstrando, né, essa realidade que é reflexo das iniquidades. E eu me lembro de uma situação que eu participei de uma pesquisa que a gente divulgou dados sobre experiência de discriminação pela população brasileira, né? E a maior prevalência era de experiência de discriminação racial pela população preta. E quando isso foi divulgado nas redes sociais, a gente recebeu algumas críticas assim, mas isso todo mundo sabe. Para quem gastar dinheiro de pesquisa com esse tipo de coisa? A gente sabe, a gente vive isso. Então, acho que o debate científico e o diálogo com a população é algo que a gente precisa continuar avançando também, né? Então, dizer assim, a gente sabe? Será que sabe? Será que todo mundo sabe? Será que isso faz parte da interpretação coletiva do que é a realidade da nossa população? A gente precisa ter isso documentado, a gente precisa ter isso monitorado, né? Então, fazer pesquisa não é só o chavão, né, de encontrar a cura para o câncer, assim, mas são as respostas cotidianas mesmo de problemas que continuam existindo. Uhum. E não existem respostas simples para os problemas complexos. Então, a gente responde parcialmente, mas ainda faltam peças desse quebra-cabeça, né? Então, acho que as perguntas incômodas, elas precisam de cada vez mais de pessoas que estejam dispostas a investigar e continuar nesse processo. É aquela história de que o óbvio precisa ser dito. Exato. Né? E dito. Monitorado. Né? Então, parece óbvio, né? Mas não é. Mas né? não é. E aí, professor, sua opinião? Eu acho que essa questão é importantíssima. Eu acho que hoje a ciência está sob ataque. Né? E nós precisamos de novos cientistas, de gente, né, com a cabeça, né, dessas gerações mais novas que saibam pensar e responder, né, a essas pessoas que hoje se profissionalizam para questionar a ciência. Né? Então eu acho que a gente tem uma situação muito crítica, porque de um lado, e a gente percebe isso claramente lá no nosso programa de pós-graduação, o interesse dos jovens pela vida acadêmica, pela ciência, é menor
a gente tem uma demanda menor na pós-graduação. Parte disso é porque a carreira acadêmica nas universidades é menos atrativa, mas não é só por isso. E outro dia, né, eu estava comentando ontem com os amigos, outro dia uma coisa que fica folheando lá, aqueles videozinhos do Instagram, né, e tinha lá um que eu achei engraçadíssimo, porque é uma coisa que eu já disse em outras situações e penso, né, e a pessoa lá dizendo, eu achava que quando todo mundo tivesse acesso à internet, não sei o quê, o nível de estupidez do planeta ia melhorar, porque as pessoas iam se informar. E o que aconteceu foi o oposto. Né? E é isso, quer dizer, é uma coisa muito doida, né? Que hoje grande parte das pessoas são, quer dizer, guiadas pelos tais influenciadores, que em larga parte são pessoas sem nenhuma formação, né, científica, técnica, de coisa nenhuma. As pessoas dizem o que acham, ou, na verdade, pior, né, dizem o que dá seguidores, né? Porque esse é um problema que as pessoas não se dão conta. É que, quer dizer, esse mundo da mídia social se estruturou de uma forma que para você ser um influenciador de sucesso, você tem que conseguir, quer dizer, fazer ali um teatrinho e dizer coisas que atraia as pessoas. E então é uma maluquice, porque as pessoas não têm nenhum compromisso, né, com a verdade, com a evidência. Então, assim, por exemplo, essa coisa da vacina, né, é um exemplo típico. Quer dizer, o crescimento, né, desse processo que a gente chama de hesitação vacinal, que é gente tendo medo né, das vacinas, achando que a vacina dá autismo ou que a vacina tem chip dentro e não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa maluca, né? Quer dizer, porque é uma coisa que a gente não precisa nem de muita evidência científica para ver o efeito positivo das vacinas, né? Isso daí é aquela história. Quer dizer, eu, quando era criança na escola, a gente via, né, pessoas um pouco mais velhas, outros alunos mais velhos e adultos e coisa, né, com deficiência física em função de poliomielite. Sumiu, não tem mais. Por quê? Porque as pessoas tomam vacina contra a polio. Quer dizer, eu, em 84, fazia residência aqui em São Paulo, teve uma epidemia de sarampo em que morreu um monte de bebê. E a gente via o quê? Aqueles bebês, principalmente subnutridos, prematuros, que o sarampo, nessas crianças pequenas, o sarampo dá uma pneumonite em que leva, né, a uma insuficiência respiratória grave. E eu vi muitos casos de bebês nessa situação que morreram. E acabou-se, porque todo mundo agora toma vacina de sarampo e o sarampo sumiu. Nem tanto, né? Porque está voltando, porque as pessoas estão parando de tomar a vacina do sarampo. Então, assim, essa ideia, né, inclusive individualista, né, de que por que o meu filho é obrigado a tomar vacina? Se eu não quero, não dou. Mas isso é uma responsabilidade social, né? Ainda mais o sarampo especificamente, que a gente sabe que é um dos vírus, né, mais infectáveis, mais transmissíveis que existe, e que se você não consegue manter uma população num nível de 95% de imunidade, você começa a ter os surtos. Então, quer dizer, é uma responsabilidade que não é o meu filho. Não, quer dizer, se você tem uma proporção de crianças na população não vacinada, não são só elas que vão sofrer. São todas, né? Então, eu acho que assim, a gente hoje vive uma crise muito grande nesse sentido, em que o questionamento da ciência virou uma profissão, virou um esporte, né, das pessoas para chamar a atenção, dizendo, isso aqui é uma besteira, isso aqui é... E assim, né, e a gente, olhando essas coisas de mídia social, o que tem de conselho absurdo dos mais diversos tipos, né, que as pessoas acreditam, e elas acreditam nisso porque quem disse aquilo é uma figura que elas acham que é confiável, né?
sem essa crítica, né, de qual é a evidência disso. E realmente, assim, eu acho que a gente precisa achar um jeito, né, de começar a trazer essa discussão para as pessoas. Quer dizer, que não dá para acreditar em qualquer coisa, mas parece muito difícil, né? Parece que a gente está perdendo essa batalha. E então eu acho que nesse sentido, né, voltando ao começo da história dos novos candidatos aí, né, a cientistas e tudo, eu acho que nós estamos num momento crítico para isso, que a gente precisa de gente, muito ligada e que a gente possa ter, quer dizer, mais gente competente, séria, né, que assuma esse papel, inclusive, de influenciadores para tentar mudar um pouco as cabeças, né, porque a situação atual é muito preocupante. E a gente vê numa série de frentes aí, quer dizer, é um risco grande, né. O caso das vacinas, eu acho que é o mais típico, o mais discutido, mas em várias outras coisas, né. Da própria coisa da alimentação, né, que agora nos Estados Unidos reinventaram lá a tal da pirâmide alimentar e fizeram uma confusão daquilo, né. E aí, quer dizer, e infelizmente, né, os Estados Unidos têm uma influência muito desproporcional sobre, né, o mundo todo, porque eles conseguem quer dizer, infiltrar o noticiário e as políticas e coisas, né, do mundo inteiro. E então, com essa onda política atual dos Estados Unidos, quer dizer, muitas dessas coisas começam a ser questionadas também, né, e os próprios princípios da ciência, né, se travestem, né, essas coisas também de algum tipo de argumento científico. Mas, então, assim, eu acho que a gente precisa se ligar e trabalhar com esse pensamento também, no sentido de defender a ciência. Eu acho que essa sua ideia, realmente, a gente está perdendo essa guerra, né? Esse podcast ele é fruto também dessa questão do combate à desinformação científica, né? Então, é combater a desinformação com boa ciência, né? Sem perder o rigor. Mas a gente esteve recentemente no Congresso, em que nós fomos perguntados se a gente entendia que existia uma diferença entre desinformação e fake news. Que não é a mesma coisa, né? A gente pensa que mas existe uma coisa da desinformação científica e aquilo que é fake news, que não é só sobre saúde, né? Que existem fake news de monte. Mas é o que a gente sempre fala aqui. A questão de que a desinformação em saúde ela é consequente. Então, por exemplo, a questão das vacinas, né? Então, ela é consequente. É diferente de fake news em outras áreas da vida. Então, é uma batalha diária e que, infelizmente, nós estamos perdendo, porque enquanto a gente está aqui, tem milhares de informações falsas circulando pelas redes e que a gente não consegue combater. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Tentando conectar também um pouco com as respostas anteriores, né? Porque com essa onda de, não, a gente precisa combater as fake news, ou combater a desinformação, cai muito no colo dos cientistas também. E além de fazer a pesquisa, escrever um relatório, conseguir financiamento, tem que gravar vídeo, escrever para blog, dar entrevista. Sim. Então, assim, é algo que também não pode ser responsabilidade só, né, desse lado Sim. de quem está fazendo a pesquisa, que é uma sobrecarga também. E eu digo isso pensando muito na ciência como uma responsabilidade social coletiva. Então, a gente precisa que a mídia, os veículos de comunicação estejam também mais engajados nessa proposta para que seja, de fato, um compromisso da sociedade com, né, esses cientistas que foram tão valorizados, principalmente na época da pandemia, né, foram homenageados, receberam condecorações, mas assim, não pode acabar ali, né, tem que ser um compromisso que seja de fato coletivo, para que esse trabalho seja consequente, para que a gente como cientista também consiga sair do nosso gabinete, do nosso laboratório, mas que não seja uma responsabilidade exclusiva, porque senão com certeza a gente perde, porque a correlação de forças não é favorável para a ciência nesse momento, né, a gente está disputando com ferramentas que a gente não tem condições de lutar contra, então acho que essa responsabilidade tem que ser acolhida por toda a sociedade como uma responsabilidade social mesmo. Oremos, né? Para que a gente consiga fazer isso, né? Batalhando. Uma coisa assim que eu
Eu acho assim, né, que a coisa da linguagem é muito importante, né? E uma das coisas que eu não gosto muito desse termo fake news é porque eu acho que ele, de uma certa forma, assim, embeleza o que isso realmente é, que é mentira. Eu acho que era muito melhor a gente chamar isso de mentira do que de fake news. Tudo que é em inglês no Brasil ganha uma certa aura, assim, né, de chique, de bacana. E eu acho que não é fake news, porque não é uma notícia, é uma mentira. Então eu acho que a gente precisava bater nisso de uma maneira mais forte, mais direta, porque essa é uma coisa que realmente, assim, eu acho que está corroendo a nossa sociedade do ponto de vista da confiança, né? Não só na ciência, mas nos governos também, que ao tentar usar a ciência como argumento, né, ou como diretriz das suas ações, e acabam questionados também, né, por que está fazendo isso e tal. Então, eu acho que, né, realmente é uma responsabilidade de todo mundo, e é um enorme desafio, porque o próprio discurso hoje, né, dessa liberdade de expressão, que está sendo usado em determinados contextos para defender o direito das pessoas de mentirem em público, né, de trazerem essas mentiras, essas notícias falsas, né, e enquanto que outros, dizendo coisas que são, quer dizer, ou o seu pensamento ou informações, estão sendo perseguidos e colocados em situações, às vezes, bem difíceis. Então, eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos hoje de controlar, né, esse festival de mentira que se coloca, né, na mídia social, e que eu acho que também não é só com proibição que se resolve isso, né, mas, enfim, de tentar, quer dizer, rebater essas coisas com verdades, com evidência, né? Às vezes eu acho que é um problema, porque a questão da ciência, né, a gente não tem verdades, né, definitivas. A ciência é baseada em evidências que hoje, né, indicam uma coisa, que daqui a pouco podem, né, ser ajustadas, melhoradas, alteradas, né? E o pessoal da mentira não tem esse compromisso, né? Então, é uma luta meio desigual, mas que a gente vai ter que enfrentar. Né? Sim. Bom, eu queria então que vocês gravassem a mensagem final de vocês, né, de despedida, e também, se puderem, deixar um recado para os 60 anos da revista, já que ambos estão envolvidos com essa história, né? Por favor, quer começar? Pode ser. Pode ser. Não dei outra opção para ela. Pode começar. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui, né, conversar contigo, falar mais sobre o nosso trabalho, compartilhar algumas reflexões. Eu, atuando no campo das desigualdades em saúde, tenho me posicionado e defendido muito a minha formação como epidemiologista, né, que às vezes a gente, como epidemiologista, acaba, não sei, se colocando num lugar de muita neutralidade dos métodos, dos instrumentos, das análises, mas na verdade a gente consegue trabalhar com alguns instrumentos para a transformação mesmo da realidade. A gente precisa incorporar todo esse senso de responsabilidade social também no nosso trabalho. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que trabalham com epidemiologia, com os estudantes que estão chegando, que se interessam pela área, que a gente consiga também avançar coletivamente pensando nisso, né? Que a gente não é neutro, que a gente também reflete muito da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos pontos de vista na produção da ciência que a gente está envolvido. E a segunda parte da resposta, assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte da história da Revista de Saúde Pública, agora uma nova geração,
E eu fico muito honrada, eu me sinto muito privilegiada de poder compartilhar espaços com esses que vieram antes de mim, que trabalharam para essa construção, que trabalharam, né, para que eu chegasse aqui na minha formação, contribuíram para isso. E espero eu poder também dar minha contribuição por algum tempo aí para a revista, para a formação dos jovens cientistas. E que venham mais mulheres negras, mais pesquisadores trabalhando com a perspectiva de equidade em saúde, que a gente precisa disso. Professor? Bom, primeiro, né, é um prazer poder participar desse podcast. Para mim, vir a São Paulo para dar um curso aqui na Faculdade de Saúde Pública é sempre um enorme prazer. Eu, né, tenho vínculos antigos aqui com a faculdade, com pesquisadores, com tudo, com a própria revista. Eu fui editor da revista durante 10 anos, 5 como editor associado, 5 como editor científico. Então é sempre um prazer estar aqui. E eu acho que essa nossa conversa, né, se a gente pode resumir essa história, assim, é a importância, né, da ciência, dentro da ciência essa questão da saúde e as desigualdades, as iniquidades em saúde são um tema central do ponto de vista que não é só uma questão, né, de reduzir desigualdades. Todo o trabalho dentro da pesquisa dentro das desigualdades em saúde aponta, né, não só para a redução das desigualdades, mas aponta caminhos para melhorar a situação de saúde, né, no país, no mundo, de uma maneira geral. Então, né, espero que seja um estímulo para mais gente se envolver nessa área, né, e trabalhar enfim, e Pelotas está lá, sempre de braços abertos para quem quiser, como a Jana, que teve, né, essa disposição de sair de São Paulo e fazer lá mestrado, doutorado em Pelotas, para receber esses alunos sempre com muita disposição. E do ponto de vista da revista, né, eu acho que fica assim um apelo, né, para que os pesquisadores acadêmicos brasileiros valorizem o que nós temos aqui no Brasil. Quer dizer, o que nós temos, né, representado pela Revista de Saúde Pública, né, e também outras revistas brasileiras na área, né, de saúde coletiva, é um patrimônio valiosíssimo e que eu acho assim, né, eu acho foi mais valorizado e hoje eu sinto assim que o charme de outras revistas com nomes né, sedutores acabam trazendo uma concorrência que eu acho meio desleal para as revistas brasileiras, porque todo mundo quer ter um artigo publicado, né, determinados nomes que viraram um mito, né, das revistas científicas, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, na contribuição de qualidade para as nossas revistas, para divulgar esses trabalhos no Brasil. E o que a gente tem feito recentemente agora, como a gente está trabalhando mais com dados brasileiros e tudo, é isso, de publicar em revista brasileira e não deixar, claro, de divulgar o nosso trabalho também no exterior em inglês. E a gente descobriu que o Cielo, que é um negócio muito bacana, é um único repositório de pré-prints que eu consegui descobrir que aceita publicação em português e em inglês. Os outros repositórios, em geral, não aceitam em português nem em outras línguas, é só em inglês. Então, a gente tem colocado os pré-prints no Cielo, e eu acho que essa é uma coisa que é super importante, né, de a gente valorizar as revistas brasileiras, sem deixar, claro, de veicular o trabalho da gente em inglês, porque, né, tem uma penetração mundial. E esse apoio, né, às nossas revistas se traduz não só, quer dizer, em mandar bons artigos, né, para a Revista de Saúde Pública, mas hoje eu acho, e a Jana certamente está sentindo isso, quer dizer, a dificuldade que a gente tem de conseguir revisores para os artigos é gigante. Né? Então, nesse sentido, também é importante, né, que a gente, como pesquisador acadêmico brasileiro,
invista um pouco nisso, porque hoje a dificuldade da gente conseguir revisores, e eu particularmente, assim, né, eu fico achando, é uma coisa meio estranha, a gente volta e meia recebe convite dessas revistas que cobram fortunas para publicar, que não pagam um centavo para os revisores, né, e ficam com o dinheiro todo, né. Então eu acho que, se é para gastar tempo revisando o artigo, eu prefiro fazer isso com as nossas revistas aqui, que realmente dependem, né, desse trabalho, e principalmente, né, dos pesquisadores brasileiros. Então, acho que esse apoio, né, à revista de saúde pública, às revistas brasileiras, é fundamental. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a conversa ótima, que poderia se estender por muito tempo, pelas reflexões, e muito obrigado por compartilhar experiências aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública. Se você gostou desse episódio, acompanhe a Revista de Saúde Pública nas plataformas digitais e siga o podcast para não perder as próximas conversas. Eu quero agradecer também a toda a equipe que produz esse podcast. Até a próxima!